Um grupo de pessoas é levado até uma praia deserta, onde o tempo passa de forma anormal, fazendo com que todos envelheçam anos em apenas alguns minutos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Tempo de 2021, então preparem-se, é hora do recap! A família Kappa está em uma viagem de férias para o resort Anamika. Priska, a mãe da família, diz que encontrou o lugar pela internet, mas não conseguiu muitas informações sobre ele. Ao chegarem no resort, enquanto Priska e Guy faziam registro para os quartos, seus filhos Trent e Maddox começam a se aventurar pelo lugar. As crianças tomam uma bebida trazida por Crystal, uma funcionária do resort, e acabam conhecendo Idlib, o sobrinho do gerente, que praticamente vive por ali. Na manhã seguinte, Trent e Idlib se divertem juntos pela praia. Eles perguntam a todas as pessoas os seus nomes e suas respectivas profissões. Maddox, por outro lado, não se sente muito confortável naquele lugar e passa grande parte do seu tempo sozinha. O garotinho na mesma noite recebe uma carta do seu novo amigo. Idlib escreve uma mensagem codificada e ao traduzi-la com uma espécie de alfabeto especial criado pelo amigo, descobre se tratar de um convite para tomarem sorvete no dia seguinte. Pela manhã, todas as famílias se reúnem para tomar café no resort. O gerente do lugar informa a família Kappa que ficou feliz com a presença dos novos visitantes e por esse motivo tem uma proposta a fazer. Trata-se de um passeio até uma ilha paradisíaca cercada por minerais únicos. O local é uma propriedade privada e frequentado apenas por pessoas seletas. A família acha uma oportunidade única e decide aceitar o convite. Nesse momento, Idlib aparece no resort para falar com Trent. Porém, seu tio o alerta para sair do local e deixar os visitantes em paz. Nesse instante, todo o clima do local fica estranho quando uma mulher tem sinais de convulsão devido a um grave problema de saúde. Seu nome é Patrícia e estava acompanhada do seu cônjuge Jerry. Eles rapidamente recebem a ajuda de um visitante que é médico e em poucos segundos a situação volta ao normal. Algumas horas depois, a família Kappa se dirige até uma van que os levará até a ilha paradisíaca. Além deles, outras pessoas também foram convidadas para irem até o local, como a família de Charles. O motorista os leva até a entrada do local restrito. Ele informa que todos devem seguir a trilha marcada para chegarem até a praia. Além disso, o funcionário explica que irá buscá-los às 5 horas da tarde, mas caso desejassem voltar antes, bastava apenas entrar em contato com o resort. O grupo então segue caminho por dentro de uma floresta e alguns minutos depois passam por um percurso de rochas. Após uma longa caminhada, todos chegam ao local desejado, uma grande praia paradisíaca com uma vista incrível. Charles e sua família começam a preparar as acomodações, mas percebe que um homem estranho já estava no local. Maddox percebe que o homem sinistro era o famoso rapper Mid-Sized. Ela é fã do cantor, mas seu pai a alerta para não perturbá-lo, afinal ele deve ter chegado àquele local para ficar longe dos holofotes. Pouco tempo depois, Kiara e Maddox encontram alguns talheres enferrujados do resort na praia. Além disso, outros objetos estavam abandonados e enterrados na areia. Nesse momento, Trent estava nadando sozinho nas proximidades, porém o garoto sente algo tocando em seu corpo. Ao se virar, ele se depara com o corpo de uma pessoa. Ele corre em direção aos seus pais e explica o que aconteceu. Guy e Charles resolvem tirar o corpo da água. Se tratava de uma mulher já sem sinais de vida. O rapper, que antes estava quieto no seu canto, observa a situação e seu nariz começa a sangrar. Ele conversa com os dois homens e explica que aquela garota estava com ele há algumas noites atrás. O rapaz ainda fala que estavam sozinhos no lugar e ela resolveu dar um mergulho e até o presente momento não havia voltado. Guy não acredita completamente no relato do homem e o questiona do porquê seu nariz estava sangrando. Mas o rapper responde que não tem mais nada a dizer. Charles deduz que a garota foi atacada pelo rapper e ao tentar se defender, acertou o nariz dele. Entretanto, Mid-Sized responde que não foi isso que aconteceu. Esse sangramento também é um mistério para ele. Enquanto tentavam entrar em contato com as autoridades, mais um casal chega à praia. Jerry e Patrícia explicam que deveriam ter chegado junto com os demais, porém houve um atraso. Então rapidamente eles são informados do possível crime que aconteceu no local. Jerry, ao descobrir isso, tenta ir atrás do motorista que os levou até a praia, mas na tentativa de sair daquele lugar, ele acaba desmaiando devido a uma forte pressão em sua cabeça. Crystal corre até Charles para pedir a sua ajuda. Ela diz que sua sogra está com sérias complicações para respirar. O médico corre até ela e tenta ajudar de alguma forma, mas a senhorinha pede apenas que seu filho ajude o restante do grupo. Alguns minutos se passam e ela não apresenta mais nenhum sinal de vida.
Charles acredita que ela se assustou com a possível cena do crime na praia e mesmo tentando reanimá-la diversas vezes, não conseguiu trazê-la de volta. Prisca também pede ajuda ao médico e o informa que algo estranho está acontecendo com seu filho. Charles olha o garoto de longe e afirma que não tem nada de errado com o menino, pois ele estava brincando normalmente com as outras crianças. O garoto da família Kappa novamente pergunta o nome e a profissão dos dois visitantes. Jerry e Patricia são informados por Maddox de que seu irmão memoriza os nomes e as profissões de todos que conhece, sendo esse um jogo que ele criou. O casal então tenta adivinhar a idade das crianças. Eles observam Trent e afirmam que o garoto tem por volta de 11 anos, mas o menino responde que tem apenas 6. Jerry e Patricia ficam inconformados ao ouvirem isso e decidem acreditar ser apenas uma brincadeira. Prisca vai até o casal perguntar por seus filhos, mas ela não reconhece as crianças assim que os vê. Guy os reencontra e se assusta ao perceber que aqueles eram realmente Trent e Maddox. Enquanto todos se questionavam do que estava acontecendo naquele local, Brandon, o verdadeiro nome do rapper, começa a correr para tentar fugir da praia. Charles percebe sua movimentação estranha e corre para alcançá-lo. Entretanto, ao entrarem no caminho de rochas, uma enorme pressão começa a surgir em suas cabeças. Eles são tomados por uma forte tontura e acabam desmaiando. Ao acordarem, percebem que estão de volta ao litoral. Prisca diz que deviam fugir daquele lugar imediatamente, mas é alertada de que ninguém consegue sair pelo caminho de pedras, pois todos acabam desmaiando devido à forte pressão craniana. Nesse instante, Charlie se aproxima de Brandon com um canivete e desfere um corte em seu rosto. Em seguida, o médico afirma que não sabe por que fez isso e pede desculpas. Quando tentam ver o ferimento para verificar a profundidade do corte, percebem que a ferida já estava cicatrizada. Todos se assustam ao perceberem que o corte se regenerou em segundos. Minutos depois, o grupo nota que o cachorro que estava com a família de Charles havia falecido. Eles não entendem como aquilo poderia ter acontecido, pois o animal de estimação estava jovem e saudável. Maddox começa a se aproximar de Brandon. Ela diz que quando chegou à praia, enxergava as cores de forma mais vibrante e viva, entretanto agora só consegue vê-las de forma mais suave e simples. O rapper também comenta que desde o momento que chegou ao lugar, não se sentiu confortável e ainda desenvolveu um sangramento nasal, reforçando que não teve nada a ver com o falecimento da mulher que estava com ele. Enquanto isso, Jerry percebe que a distância estimada até a praia mais próxima é de aproximadamente 10 piscinas, e ninguém ali teria condições de nadar contra a correnteza e sair vivo, portanto eles não têm uma saída pelo mar. Patricia é psicóloga e pede que todos se reúnam imediatamente, pois ela acredita que aquilo se trata de uma alucinação. Segundo ela, as pessoas presentes naquele lugar estavam tentando fugir de problemas da vida. Por não desejarem voltar para a rotina cansativa e difícil, resolveram inconscientemente não sair da praia. Crystal apoia essa teoria, pois estava passando por momentos difíceis em seu relacionamento com Charles. Enquanto tentava compartilhar seus motivos, Prisca sente uma forte dor em seu corpo. Guy percebe que se tratava de um pequeno tumor que sua esposa vinha carregando há anos. De maneira impressionante, a doença se agravou em poucos segundos. Prisca não suporta a dor e desmaia logo em seguida. Guy entende que se não tomar nenhuma atitude, a sua esposa acabará perdendo a vida. Após refletir por alguns instantes, pede que Charles remova o tumor do corpo de Prisca. O médico avisa que não será responsável caso a operação acabe dando errado. Ele pede alguns itens para realizar o procedimento e usará seu canivete para fazer a incisão. Ao realizar o corte, algo estranho ocorre novamente. A pele começa a cicatrizar no mesmo instante, impossibilitando a retirada do tumor. Guy então sugere que ele e Jerry usem suas mãos para manter o corte aberto até o tumor ser retirado. Após fazerem isso, Charles consegue finalmente completar a cirurgia. O tumor, que no início tinha o tamanho de uma bola de tênis, foi retirado do tamanho de um melão. Em seguida, Prisca retoma sua consciência e acorda se sentindo bem. Ela é informada de que o tumor em seu corpo foi retirado com sucesso. A mulher observa a cicatriz e não recorda de ter sentido nenhum tipo de dor. Brandon fica intrigado com esses acontecimentos bizarros e vai até o local onde estava o corpo da garota que o acompanhava. Ao remover o pano que a cobria, se depara com uma visão assustadora. Ele grita pedindo para que todos corram até lá. Quando o grupo chega até o local, percebem que o corpo da jovem já havia passado pelo estado de decomposição, restando apenas alguns ossos. Jerry reúne algumas informações baseadas no crescimento das crianças e, com isso, acredita que 30 minutos naquela ilha são equivalentes a 1 ano. Jerry ainda afirma que o corpo de todos os adultos presentes naquele local possuem a mesma média de massa muscular. Então as células seriam as mais afetadas por esse fenômeno assustador. Por isso,
isso, todos envelheceriam vários anos em poucas horas. No caso das crianças, eles teriam um apetite voraz para adquirir a massa corporal necessária para entrarem no estágio adulto. Ao citar isso, os pais se perguntam onde seus filhos estavam. Eles começam a chamá-los e percebem que ambos estavam em uma pequena tenda montada com vários panos. Trent e Kara envelheceram há alguns anos, mas seguiam com a mesma mentalidade infantil. Devido a isso, acabaram passando por experiências que só aconteceriam na vida adulta. Os dois se aproximam do grupo e todos percebem que Kara está grávida. A garota tenta dizer à mãe que ela apenas comeu muito e por isso estava com aquela aparência. Guy e Priska tentam explicar para Trent o que aconteceu e o motivo pelo qual Kara está grávida. A garota começa a sentir muitas dores e Patrícia pede ajuda para realizar o parto. Charles já não estava em plena consciência. Com o passar do tempo, ele começa a conversar sozinho consigo mesmo e confundir as pessoas. Crystal não consegue acreditar no que está acontecendo com sua filha. Ela tenta correr para longe, mas logo é acalmada por Maddox. Alguns segundos se passam e todos conseguem ouvir o choro do recém-nascido. Patrícia colocou o bebê envolvido em um pano por 1 minuto para limpá-lo, mas ao fazer isso, a criança perdeu a vida pois não conseguiu respirar. Crystal entra em pânico com tudo o que está acontecendo e resolve se afastar de todos por um tempo. Maddox tenta confortá-la, mas ela afirma que deseja ficar sozinha. Nesse momento, Patrícia grita ao ver uma cena aterrorizante. Charles estava apunhalando Brandon diversas vezes com seu canivete. Após o homem se afastar do corpo, todo o grupo se aproxima de Brandon, mas já era tarde demais. Após esse terrível ato, o grupo é informado de que Charles possui problemas mentais, e ao chegar na praia isso só se intensificou. Dessa forma, eles tomam um canivete de sua mão e entendem que alguém precisa vigiá-lo por todo o tempo. Jerry, ao perceber que a situação ficaria pior a cada minuto que passasse, resolve que irá nadar até as proximidades de outra praia para conseguir ajuda. Ele afirma que era nadador na época da escola e por isso tinha um bom preparo para realizar essa missão. Guy e Priska deduzem que toda aquela viagem foi manipulada, pois os seus passaportes e documentos ficaram no resort. Além disso, cada uma das famílias possui um membro com alguma doença. Dessa forma, alguém escolheu a dedo quem seria enviado à praia. Eles pensam em outras possibilidades para buscar ajuda. Imaginam que talvez escalando a parede de rochas consigam atravessar até o outro lado sem sofrer com a pressão craniana. Maddox conversa com sua mãe e a questiona do motivo dessa viagem. A garota então descobre que seus pais iriam se separar. A menina não sabe como reagir àquilo e apenas pede um tempo para pensar. Porém, sua mãe diz que eles já não possuem mais o tempo ao seu favor. Maddox entra na água e começa a caminhar sem rumo. Ela se sente triste e assustada com tudo o que está acontecendo, mas é surpreendida quando um corpo surge boiando ao seu lado. Todos chegam rapidamente com os gritos da garota e percebem que aquele era Jerry. Eles deduzem que o rapaz acabou se afogando ao nadar contra a correnteza. Patrícia fica abalada ao ver que seu marido perdeu a vida daquela maneira trágica. Trent vai até Kara. A garota ainda está carregando o corpo de seu filho. Ela diz que aquilo tudo era injusto, pois não conseguiu participar sequer de um baile escolar e nem ao menos se formou. Trent diz que tudo ficará bem e naquele momento eles deveriam dar o devido descanso para o bebê. O garoto pega o pano que estava nas mãos de Kara e ali faz o túmulo de seu filho. A garota age rápido e, inconformada com tudo aquilo, resolve escalar a grande parede rochosa que cercava toda a praia. Ela é forte e ao mesmo tempo habilidosa ao escalar. Trent e sua família pedem para que ela pare com aquilo, mas ela afirma que deve encontrar uma forma de salvar ao menos o seu pai. Incrivelmente, a garota consegue chegar muito próximo ao final da parede rochosa, mas acaba caindo de uma imensa altura. Com o impacto da queda, ela perde imediatamente sua vida. Algum tempo depois, a família Kappa tenta encontrar alguma forma de sair daquele local. Eles avistam Patrícia próxima da água. A psicóloga segura em seus braços várias boias para tentar escapar nadando. A mulher diz que possui uma irmã e precisa fazer as pazes com ela, pois antes de viajar teve uma briga terrível. Mas antes que pudesse pôr o seu plano em prática, ela cai no chão e começa a ter várias convulsões. Patrícia se debate sem parar, até que começa a espumar pela boca e assim ela dá o seu último suspiro. Guy tenta prestar alguma ajuda, mas percebe que sua visão está embaçando e não consegue enxergar as pessoas ao seu redor. A noite se aproximava. Trent e Maddox começam a procurar alguns objetos para utilizarem como material em uma fogueira.
eles encontram um caderno velho com algumas anotações. Maddox afirma que o dono daquele caderno era um verdadeiro fã de ficção científica, pois escreveu muitas ideias alucinantes, como pássaros que emitem um som capaz de causar confusão em quem escutar e um lugar cercado por rochas capaz de acelerar o envelhecimento das células humanas. Eles então percebem que aquilo se tratava de anotações de alguém que estava no local antes deles. Ainda no caderno havia um nome de várias outras pessoas e possivelmente todos eles estiveram naquela praia. Trent percebe que havia alguém os observando. Ele enxerga uma luz verde ao longe, no alto de uma montanha, e possivelmente era uma pessoa utilizando uma câmera com visão noturna. A noite chega na praia, o casal Kappa está sentado ao lado de uma fogueira quando Guy percebe um vulto chegando em meio à escuridão. Ambos são atacados com vários golpes de canivete. Charles está completamente fora de si, no entanto os cortes desferidos por ele em suas vítimas são curados instantaneamente. Guy pede que Prisca vá atrás das crianças para levá-las até um lugar seguro. Seguindo as ordens de sua mãe, Trent e Maddox se escondem em uma caverna e lá encontram Crystal. Ela se preocupa demais com sua aparência, mas devido ao seu envelhecimento, seu corpo se encontra em situações extremas. Crystal se rasteja até Trent e Maddox, mas todos os ossos de seu corpo se partiram e ela acaba perdendo sua vida no meio do caminho. Prisca retorna para ajudar seu marido. Ela desfere um corte em Charles com uma faca enferrujada. Com esse ataque, o corpo do homem não se regenera, pois a ferrugem é um veneno para o sangue humano. Charles tem toda sua corrente sanguínea corrompida e falece logo em seguida. Agora a família Kappa é a única sobrevivente da ilha. Eles se reúnem ao lado da fogueira em um pequeno momento de tranquilidade. Alguns segundos depois, Guy olha para sua família e dá o seu último suspiro de vida. Prisca começa a andar até o mar e logo em seguida também perde sua vida. No dia seguinte, Trent e Maddox são os únicos sobreviventes. Eles estão com uma aparência mais velha e deduzem que terão poucas horas de vida. Por isso, Trent sugere que eles construam um castelo de areia. Enquanto se divertiam, Trent relembra do tempo em que brincava com Indilib no resort. Ele fala que os dois se achavam inteligentes e futuros espiões, pois sempre trocavam mensagens codificadas, porém teve uma mensagem que ele ainda não decodificou. Maddox diz que Trent deveria descobrir do que se tratava a mensagem enquanto ainda resta tempo. O garoto segue até onde estavam as bagagens de sua família e decodifica o texto rapidamente. Nele, Idlib escreveu que o seu tio não gostava de corais. Maddox olha o horizonte e enxerga vários corais nas proximidades. Trent deduz que aquilo pode ser a saída ou algo que possa salvar as suas vidas desse fenômeno bizarro. E então os dois irmãos decidem nadar naquela direção. Eles encontram uma passagem entre os corais, mas Maddox acaba ficando presa em um deles. Trent volta para ajudá-la, mas não consegue soltar a sua irmã. Enquanto isso, um homem observava toda a movimentação do alto da montanha, sendo este o mesmo funcionário responsável por levar os hóspedes do resort até a entrada da praia. Ele conversa com seu superior pelo telefone e afirma que os últimos sobreviventes perderam suas vidas por afogamento. O homem reúne todo o material gravado e leva até uma base secreta. O lugar é um laboratório para a fabricação de medicamentos. Os cientistas entregam remédios às suas cobaias no momento em que elas entram no resort. Como o tempo na praia é diferente do normal, os testes acontecem de forma muito mais eficaz, pois conseguem obter os resultados de possíveis efeitos colaterais de anos em algumas horas. O gerente do resort afirma que todos os participantes do teste 73 perderam suas vidas, mas que colaboraram para o avanço da ciência. Ele informa que os novos alvos estão chegando no resort e estavam prontos para dar início ao novo teste. No resort, o gerente diz para Idlib que seus antigos amigos voltaram para casa e que ele deveria conversar com novas crianças. Nesse momento, Trent e Maddox reconhecem um policial que estava passando férias no resort. Eles entregam ao homem um caderno com diversas anotações. A nova família chega ao resort e são todos bem recebidos pelo gerente e sua equipe. Algumas bebidas são entregues a eles, mas Trent derruba tudo no chão. Ele revela a verdade aos hóspedes e informa sua real identidade. O garoto se encontra com Idlib e mostra a mensagem decodificada. O policial acionou os reforços para tomarem todas as medidas contra os experimentos humanos que estavam acontecendo naquele lugar. Durante a fuga da praia, Trent encontrou uma passagem ao soltar sua irmã dos corais. Ele conseguiu respirar através dos pequenos espaços formados por corais na superfície, então eles nadaram até
até conseguir sair da praia. Horas depois, o policial informa aos sobreviventes que todos os responsáveis no resort foram presos. Assim, os dois irmãos são levados até o aeroporto para viverem ao lado de sua tia. Galera, o que vocês fariam se fossem parar nessa praia bizarra? Saberiam como escapar dela? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!